Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, pessoal! Mais um episódio aqui do Caraca Connection. Estamos muito felizes que vocês estão aqui conosco e, como sempre, vocês têm a mim, Alexia, e o nosso querido Foster. Oi, Foster. Oi, fala pessoal, tudo bem, Alexia? Tudo e com você? Tá tudo bem. A gente agora está na casa dos meus pais e tem muito barulho, porque, sei lá, tem Alguém alguém... tá cortando grama, eu acho. Eu acho que estão fazendo algo no jardim, mas tá tudo bem, a gente vai aguentar. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante para o Brasil, que Oba! é uma modalidade marcial. Não me conta. Você já sabe. Feijoada. Não, mas, bom, pode ser considerado marcial, mas de qualquer forma, Uhum. é o jiu-jitsu brasileiro. Muito bem. Sim? Você sabe alguma coisa sobre? Eu sei. Eu tenho pouco experiência com jiu-jitsu, mas... Eu tenho pouca Eu experiência não sabia. Eu estava com o esperando a jiu-jitsu. sua correção. Tá bom. Lembra que o som do X não é X, é experiência. Sim, experiência. Isso. Sim, mas enfim, eu não sei muito. Então, pode começar com o básico. Bom, o jiu-jitsu veio do Japão, né? Como acho que praticamente qualquer arte marcial, a maioria pelo menos, e foi introduzida no Brasil pela família Gracie, Uhum. que é muito famosa. E eu tenho uma curiosidade para falar. Eu estudei com as netas e bisnetas do Gracie. Sério? Uhum, Não sim. sabia. Sim. Caraca, eu aprendo algo todos os dias com você, amor. Elas não eram da minha série no colégio, era uma série abaixo. Mas eu tenho muito contato com jiu-jitsu porque o pai da minha melhor amiga, ele é mestre de jiu-jitsu, ele é campeão brasileiro de jiu-jitsu e hoje em dia ele faz parte de um grupo de pessoas que estão querendo introduzir o jiu-jitsu como uma atividade física nas escolas para as crianças. Sim, que eu acho que é uma coisa super interessante. Aliás, oi Marina, oi. Como se chama um pai? Zé. Zé. Oi Zé, tudo bem? Mas antes da gente falar sobre todas essas coisas um pouco mais complicadas, me explica, amor, com um básico, quais são as regras fundamentais, essas coisas que você precisa saber sobre o jiu-jitsu? Bom, você precisa saber que não é um esporte que você vai aprender para sair lutando com as pessoas na rua. É o contrário disso. O que o jiu-jitsu ele quer ensinar é a questão de responsabilidade, de defesa pessoal e muito mais de consciência daquilo que você está fazendo com o seu corpo e com a outra pessoa. Se não me engano, a ideia com jiu-jitsu tem essa parte de defesa pessoal, como você falou, mas também
Eu conheço muitas pessoas, eu tenho muitos alunos que praticam, e é tipo uma religião. É Sim. uma coisa muito, muito séria, que não é somente uma coisa física, mas também espiritual, mental, que tem a ver com comunidade também. Tem. Quando você faz parte da comunidade do jiu-jitsu, é uma comunidade muito forte e muito interessante. É engraçado porque quem faz jiu-jitsu no Rio de Janeiro conhece todos os mestres de jiu-jitsu, sabe quem é quem, sabe quem dá aula em tal academia, diferente da outra. E eles se respeitam muito dentro desse ambiente. Porque imagina, é um mestre dessa arte, né? Quando você chega em uma das últimas faixas, né, que é um dos últimos níveis, você Uhum. se torna um mestre. Então, você quando começa desde criança ou jovem ou adulto, você tem que começar lá embaixo. E aí você vai ganhando a habilidade, né, e vai passando de nível para nível e vai ganhando a faixa, você faz parte de premiações. Então, eu acho uma arte muito, muito importante, muito legal. Sim, muito legal mesmo. Também essa comunidade, por alguma razão, não sei por que, talvez jiu-jitsu está na moda hoje em dia, mas a gente faz parte de vários grupos com outros empreendedores digitais, pessoas que têm negócios, empresas na internet. E eu diria pelo menos a metade das pessoas fazem jiu-jitsu hoje em dia. É, porque é uma luta de solo, né? Quando eu falo de solo, é que é uma luta que é completamente no chão. Uhum, Você tá praticando a luta no chão. E, por exemplo, soco e etc., que você vê no UFC, né? Naquele Muay Thai, aquelas loucuras todas, não existe no não é jiu-jitsu. um vale tudo. Não, não é um vale tudo. Você não vê isso no jiu-jitsu. Você vê uma pessoa em cima da outra, normalmente, e que você tem que saber sair daquela posição Uhum, de uma cadeado. forma esperta, com alavancas, né? Eu não sei explicar exatamente porque eu nunca lutei jiu-jitsu. Na verdade, eu fiz uma aula de defesa pessoal com essa minha Também. melhor amiga, com a Marina, o qual não deu nem um pouco certo. Mas praticamente todos os meninos que eram da minha série no colégio, eles faziam jiu-jitsu fora do colégio. Sim, sim. E a ideia é que realmente o tamanho da pessoa não importa muito. Porque, por exemplo, você pode lutar com um gigante e você, Alex, é uma pessoa pequena. E tanto faz, né? Porque tem a ver com a posição, o uso do seu corpo e essas coisas. Sim. O jiu-jitsu brasileiro, ele é lutado com o kimono, que é Uhum. aquele uniforme, né, que O você roupão. coloca. É o roupão. Vou ser muito sincera, eu não sei se o kimono no jiu-jitsu brasileiro, a calça também faz parte do kimono ou só o Uhum. kimono. Acho que sim. É. E aí é o que, dentro da minha pesquisa, eles falam que as técnicas visam a levar o adversário a uma posição chamada de finalização. Isso significa que, se levado adiante, causaria a fratura de um osso ou a morte por estrangulamento ou esganamento. Meu Deus! A posição de finalização pode ser, aí eles descrevem vários tipos de posição de finalização. Isso para mim parece muito. Não sei se você jogava no passado, mas o videogame Mortal Kombat. Sim, eu já joguei. Sim, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, não é isso, gente, pelo amor de Deus. É uma arte muito respeitada, não é o Mortal Kombat, mas. Mas me fala, amor, você queria falar sobre o pai da Marlina, sua amiga, que basicamente está querendo ensinar jiu-jitsu como requisito nas escolas. Ele quer que se torne parte de atividade física. Então, por exemplo, nas escolas brasileiras, aqui eu vou generalizar muito, tá? Porque se eu for falar especificamente, eu sei que nem todas as escolas públicas têm acesso e etc, Não, tudo bem, etc. eu acho que todos os nossos episódios vêm com
um aviso Então, que são nossas opiniões só. em geral, e o que é esperado das escolas privadas e públicas no Brasil é que as crianças tenham acesso a atividades físicas, como vôlei, basquete, futebol, handball, queimado e Queimado é o quê? é aquele que você tem que jogar a bola e te atingir, e se te atingir, você vai pro outro lado e você tem que sair atingindo o outro. Eu já esqueci o nome disso, mas você tem o nome pra cá. Eu era muito boa, que ninguém conseguia me acertar. Dodgeball? É isso. E que em São Paulo se chama queimada e no Rio é queimado. É. Alô, Felipe. Enfim. Então, tenha já acesso a isso. Futebol, basquete, vôlei, etc. E também, algumas escolas oferecem balé, oferecem capoeira, oferecem teatro, oferecem pintura, oferecem canto e etc, etc. Entendi, mas não oferecem jiu-jitsu. Não. Então, o que essa bancada, esse grupo de pessoas quer é que o jiu-jitsu também seja incorporado nas escolas. E o Zé, que é da academia de jiu-jitsu Leão Teixeira, que é o sobrenome dele, Uhum. ele é um mestre muito, muito bem visto no Rio de Janeiro e no Brasil. Ele já viajou muito e viaja sempre ainda para Londres e aqui para Califórnia, nos Estados Unidos, para dar conferências, para dar palestras, para ensinar novos professores, para fazer muita coisa. Então, eu acho que esse grupo, além do Zé, tem outras pessoas muito, muito boas que estão lutando por essa causa. E se eu houvesse uma votação, eu estaria lá votando pelo sim. Porque eu acho muito importante a defesa pessoal para as crianças e para os adolescentes. E saber se defender mesmo, né? Porque é importante isso. Sobretudo no Brasil. Não, eu não estou falando isso de um jeito mal, mas é importante se defender no Rio. Em todos os lugares do mundo, também aqui nos Estados Unidos. E um fato curioso sobre o pai da Marina, o Zé, também. Ele é um bom jogador de golfe. Ele acabou de fazer, qual é o nome daquilo? Hole in one. Sim, tomou champanhe, tudo. Que não tem nada a ver com o episódio de hoje. Mas enfim, amor, você concorda com essa ideia de ter jiu-jitsu como requisito? Claro, não requisito, mas introduzido. Requisito é, por exemplo, matemática, geografia e tal, mas eu acho importante. Opção. Como uma opção a mais. Eu sei que no Rio de Janeiro, as escolas particulares, que são a americana, britânica e uma outra que eu esqueci o nome, já tem o jiu-jitsu lá. E quem atende, a maioria, são os professores José, que vão para as escolas e dão aulas após as aulas normais dos alunos. Uhum. E é muito bonitinho ver aquelas crianças todas de kimono, pequenininhas, lutando, muito fofas, muito fofas. Eu acho muito legal. Eu tentei uma vez, o jiu-jitsu não foi um sucesso, mas falando com você agora, eu quero tentar de novo. Uma pergunta, você sabe em qual faixa começa e até qual faixa pode chegar? Eu não sei em qual faixa começa, eu sei que pode chegar até o preto. Então, a faixa começa com a branca, que é iniciante, e a última curiosidade que eu quero contar aqui para vocês, vai ser rápido, é que as duas últimas faixas, a vermelha, que é de 9º grau, só foi alcançada por mestres brasileiros na vida, em todo tempo de jiu-jitsu, só os brasileiros conseguiram alcançar. Uau! E a última, vermelha, de 10º grau, só 6 ou 5 mestres que conseguiram alcançar na vida. Nossa, no mundo inteiro? No mundo inteiro. Que loucura! Sim. Também, só uma coisinha para adicionar. A palavra nono é uma palavra muito difícil. Nono. Ninth. E eu acho que também é avô em italiano. É sério? Eu acho que sim. Posso estar Legal. falando errado, desculpa italianos, mas eu acho que sim. Legal. Então, vamos lá fazer uma aulinha de jiu-jitsu? Vamos. Então tá bom, é isso. Muito obrigada por terem escutado mais um episódio e nos vemos no próximo. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.
thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.